que aparentemente seria um caso simples, mas o desenrolar vai mostrar algumas particularidades interessantes e que a gente gostaria de ter no final a opinião dos colegas. Né? Então, o Gabriel vai apresentar o caso e, à medida que for passando, ele vai fazer pequenas revisões ali teóricas, né? E no final a gente vai ver como é que as coisas vão se encaminhar e estamos ansiosos pelas opiniões de todos. Então, só atenção, todos me escutando? Compartilhando aqui a tela, então. No nosso caso, então, começa em outubro de 2020, na verdade não conosco, mas sim com a equipe de neurocirurgia, um paciente de sexo masculino de 73 anos, casado, já com 2 filhos, e uma história prévia de hipotireoidismo e uso de levotiroxina, 25 microgramas, que procurou atendimento, então, com o neurocirurgião por uma queixa de cefaleia crônica e que tinha sido acompanhado de um quadro de prostração e um relato dos filhos de uma piora cognitiva recente, os quadros de esquecimento. Então, nesse primeiro momento, havia sido solicitada uma ressonância de crânio e uma avaliação laboratorial geral pela parte do neurocirurgião. A ressonância, a gente infelizmente não teve acesso às imagens, foi feita em um outro serviço, mas o laudo, o registro que nós temos é de uma lesão, um componente cístico, celular e supracelular, de 1,6 centímetros em suas maiores dimensões, promovendo um deslocamento cranial do quiasma óptico, e também com um componente sólido, numa formação nodular, ocupando a extremidade lateral do compartimento celular à direita, e o compartimento superior do seio cavernoso direito, né, compatível com uma classificação de gnóstico 3A, sendo a impressão do radiologista, então, uma imagem compatível com adenoma hipofisário, contendo componente sólido e cístico, quando então essa topografia já mencionada. Então, nesse primeiro momento, eu fiz uma breve revisão a respeito da avaliação de lesões celares císticas, então, que engloba um grupo heterogêneo de alterações morfológicas, que, como características, né, podem vir preenchidos de uma série de componentes, desde líquor até conteúdo proteico ou necrótico, e que, em uma boa parte, não apresenta uma captação ou realce após a infusão de contraste. Como principais causas mencionadas na literatura, nós temos os cistos das fendas de Hátch, os adenomas císticos, os craniofaringiomas e, como causas ainda mais raras, né, temos cistos aracnoides e a presença de xantogranulomas. Os cistos da fenda de Hátch são as lesões celares císticas mais prevalentes, presentes em até 33% de exames em autópsias, com uma prevalência um pouco menor ali, com a detecção não sendo tão identificadas ali em exames de ressonância, cuja a maioria dessas lesões apresentam dimensões menores do que 2 centímetros, em 67% dos casos, e até 13,5% são lesões maiores do que 6 centímetros. Caracteristicamente, né, essas lesões elas podem surgir na transição entre adeno e neurohipófise, né, determinando ali um conteúdo cístico, né, aqui temos imagens ponderadas em T1, um realce com um componente bastante hipointenso, e a presença de um halo fino, regular, em torno da lesão. Os adenomas císticos, então, fazem parte do espectro de todos os adenomas hipofisários e até 48% dos adenomas hipofisários apresentam porções císticas e em menos de 1% dos casos existe relato na literatura de uma coexistência com os cistos da fenda de Hátch, né? Ainda que uma boa parte dos adenomas císticos tenham esse cisto já como componente primário, uma boa parte vai passar a apresentar esse componente cístico após a ocorrência de uma apoplexia hipofisária. Essa imagem é uma lesão apenas, né, com imagem ponderada em T1 e em seguida em T2, e aqui a imagem central com um gradiente de líquido em que a gente observa, né, a formação de um nível, né, que é justamente o que sugere que esse adenoma hipofisário inicial que é mostrado aqui, né, nessa seta, sofreu uma apoplexia, então a gente apresenta
essa diferença, assim, essa formação de nível. Os craniofaringiomas, que são as terceiras lesões císticas mais prevalentes, né, já tem uma prevalência bem menor em relação às duas primeiras. Elas representam em torno de 1% de todas as neoplasias do sistema nervoso central, tendo caracteristicamente uma distribuição etária bimodal, né? Entre os 5 e 14 anos a gente tem um primeiro pico, marcado principalmente pela predominância do subtipo adamantinomatoso, que tem uma apresentação caracteristicamente mais cística, e após ali a sexta e sétima décadas em que a gente tem o subtipo papilar, que são subtipos majoratoriamente sólidos, o que não significa, no entanto, que essas lesões não possam vir a ter componentes císticos. Essas ressonâncias são de 2 pacientes. Acima do mês a gente percebe uma lesão bastante heterogênea, contendo algumas calcificações em seu interior e a presença de um pequeno componente cístico, ao passo que a lesão inferior é também de um craniofaringioma. Aqui a gente observa o parênquima hipofisário preservado e a presença de um grande componente cístico, né, com uma porção sólida do tumor, embora seja de um subtipo folicular também, uma paciente de 68 anos. Como principais manifestações clínicas, a gente vai ter sintomas provenientes da própria presença da lesão, né, ocupando espaço, né, dentro da região celular. Então, não são incomuns queixas como cefaleia, perturbações visuais, devido ao comprometimento do nervo óptico. E, a depender, né, do grau de compressão, a gente pode ter diferentes manifestações hormonais também, né, como hiperprolactinemia secundária à compressão da haste, ou em casos de tumores, né, adenomas hipofisários com componentes císticos, né, devido à própria produção do hormônio. O craniofaringioma em particular, né, muitas vezes já pode se manifestar com diabetes insípidos, às vezes mais mascarado ou adípsico, já desde antes ali, sugerindo até às vezes o diagnóstico inicialmente. Em relação à avaliação de imagem, a gente pode também ter algumas características, embora nem sempre elas estejam presentes, que nos ajudem um pouco a diferenciar essas lesões. Então, antes mesmo da administração de contraste, pode ser observada em cistos da fenda de Hradka a presença de nodularidades intracísticas, em adenomas císticos, como já comentado e exemplificado naquela imagem anterior. A gente pode ter, em caso de apoplexia, a presença de níveis, né, dentro da porção cística da lesão, e a presença de calcificações sugere, né, um diagnóstico de craniofaringioma. Após a administração do contraste, a observação do realce, né, também pode vir a sugerir alguns diagnósticos. Então, lesões que não apresentam realce característico, né, mais sugestivo de cistos aracnoides. Lesões finas, com um realce periférico fino e irregular, sugere o diagnóstico de cisto da fenda de Hradka, ao passo que a presença de septações ou margens grosseiras sugere adenomas císticos ou mesmo craniofaringiomas. Então, encerrada essa abordagem inicial em relação aos cistos, voltamos então para o caso. Em novembro de 2020, então, o paciente tem a primeira consulta com a equipe de endocrinologia daqui do hospital, seguindo com as queixas referidas em consulta com o neurocirurgião. A princípio, ele negava sintomas visuais, vinha em bom estado geral, mas a ictoscopia se percebia uma fronte proeminente e uma presença de um costinho adiposo aumentado tanto nas mãos quanto nos pés, se apresentava hipertenso e com obesidade grau 1, 30.2. E aqui, ao comparar a mão do paciente com a sua esposa, a gente tem uma sugestão, né, do nosso diagnóstico, e que foi corroborado, então, com a dosagem laboratorial que o paciente nos trouxe após a solicitação do neurocirurgião. Então, ele vinha com uma avaliação de glicemia compatível com pré-diabetes, avaliação de eixo gonadal compatível com hipogonadismo, com LH e FSH inapropriadamente normais, né, com hipogonadismo hipogonadotrófico,
um GH elevado e um IGF-1 também acima da referência para sexo e idade, e em uso de levotiroxina, né, 25 microgramas, ele vinha com TSH inapropriadamente normal também, sugerindo um quadro de hipotireoidismo central, com dosagem de ACTH e cortisol, um cortisol matinal ali de 8 e um ACTH de 35. Então, os exames laboratoriais nos deixaram a impressão de um paciente com uma sugestão de quadro clínico laboratorial de acromegalia e um hipopituitarismo associado. Ele trouxe também uma campimetria eletrônica que mostrava uma hemenopsia no quadrante superior à direita, com perda de sensibilidade ao estímulo luminoso nos quadrantes inferiores, e à esquerda, a presença de áreas de sensibilidade esparsas no quadrante superior e inferior, e um comprometimento temporal superior e inferior mais significativo. Então, temos um paciente com uma lesão hipofisária sólido-cística, com IGF-1 e características clínicas de acromegalia, com hipotireoidismo central e hipogonadismo, sendo então solicitado um teste de supressão de GH após testar de tolerância à glicose e uma confirmação com o novo IGF-1, em que temos então um IGF-1 mantendo na mesma faixa em torno de 500 e com um GH não evidenciando supressão após a realização do teste de tolerância à glicose. Foi iniciado então a lodipina, 5 mg em função do quadro hipertensivo, sendo ajustada a dose da levotiroxina para 50 microgramas. Dentro desse quadro, o paciente candidato à cirurgia, em virtude do tamanho da lesão, da presença da lesão e do diagnóstico de acromegalia, sendo agendada para novembro daquele mesmo ano. A cirurgia foi realizada, então, dia 27 de novembro, por via transesfenoidal, em virtude do cortisol pré-operatório inferior a 10, foi realizada a dose de estresse de hidrocortisona, sendo mantido nas primeiras 48 horas pós-operatório com dose de 50 mg e sendo feito o desmame progressivo, não apresentando nenhuma alteração eletrolítica ou de diurese ali no pós-operatório, recebendo alta hospitalar no dia 2 de dezembro, com a dose de 20 mg de prednisona e programação de desmame até atingir os 10 mg, e com prescrição de levotiroxina 50 microgramas. Então, partindo para a nossa segunda revisão, temos a diagnóstico então de acromegalia, que seria o quadro secundário à secreção excessiva ou do hormônio do crescimento ou do hormônio liberador do hormônio do crescimento de HRH. Independente de qual hormônio esteja sendo produzido, isso levaria a modificações somáticas e disfunções sistêmicas associadas a essas modificações, sendo um quadro que tipicamente tem um grande atraso para o diagnóstico, tanto para o diagnóstico quanto o tratamento, em função da velocidade de progressão, na maioria dos casos, dessas alterações. Leva-se em conta também que é uma doença, ao se considerar a população geral com uma prevalência baixa, em meados de 2000 era estimada em menos de 7 casos para 100 mil habitantes, mas com um aprimoramento e maior estudo em relação à patologia, e maior informação da comunidade a respeito, praticamente dobrou, mas ainda assim se configura como uma doença rara, atualmente com cerca de 13 casos para cada 100 mil habitantes. No entanto, a gente, ao considerar algumas comorbidades que estão sabidamente associadas como complicações da acromegalia, a gente tem que, em pacientes com apneia obstrutiva do sono, a prevalência foi de aproximadamente 2,5 casos para cada 100.000 pacientes, e em pacientes com diabetes tipo 2, a prevalência foi de 48 para cada 100.000 pacientes. A etiologia, então, em uma imensa maioria dos casos, nós temos um adenoma hipofisário, produtor do hormônio de crescimento, mas também podemos ter uma produção central, hipotalâmica de GHRH, ou periférica, secundária à presença de tumores carcinoides ou pancreáticos, mais frequentemente,
ou uma produção extra hipofisária de GH, né, associada à presença de tumores de ilhotas pancreáticas, a linfomas, ou mesmo, né, a administração exógena e iatrogênica de GH. Em 95% dos casos, os adenomas hipofisários, né, são esporádicos em sua maioria são produtores de GH, mas por compartilharem a mesma linhagem, né, celular, não é incomum a gente ter uma coprodução de hormônio de crescimento e prolactina. Como manifestações clínicas principais, né, nós temos o nome da doença resume uma boa parte das manifestações que a gente observa a ectoscopia. Então, a gente observa proeminência de sobrancelhas da fronte, prognatismo, macroglossia, desenvolvimento acral, uma série de complicações associadas à elevação, né, do hormônio do crescimento, como aumento da resistência insulínica, podendo levar a pré-diabetes ou mesmo diabetes severo, dislipidemias, alterações de função tiroidiana, né, com bócio, e como manifestações gastrointestinais, os pacientes podem apresentar pólipos colônicos ou megacólon, e distúrbios reprodutivos, como disfunção erétil e distúrbios menstruais. O tumor, né, como já comentado em relação às lesões císticas também, devido ao seu crescimento, também promove alterações sintomáticas, como cefaleia, distúrbios visuais, e a depender da compressão da haste, ou mesmo ser um tumor coprodutor, não é incomum apresentarmos hipoprolactinemia ou algum grau de graus variados de hipopituitarismo. O diagnóstico parte, então, de uma suspeição clínica, da avaliação bioquímica e complementado com a avaliação de imagem para a identificação do foco de produção do hormônio de crescimento. Então, a avaliação bioquímica parte inicialmente da dosagem de GF1, né, e em seguida, em casos em que se ainda tem uma dúvida que não foi um GF1 que teve uma ascensão marcada, né, ainda se tem uma dúvida diagnóstica, se pode fazer o GH após a sobrecarga de glicose. A gente tem que levar em conta na avaliação, né, desses exames que a gente tem uma série de fatores que podem interferir, né, com a sua dosagem, né, como por exemplo o uso de estrogênio ou SERMs, né. Pacientes que têm obesidade também podem apresentar redução, né, de GF1 e hormônio de crescimento. Mas nosso paciente, por exemplo, que a gente esperaria, por exemplo, aos 72 anos, com a idade que a gente tivesse um decréscimo de ambos os hormônios, né, ele apresentava, apesar de tudo, ainda um aumento. A avaliação de imagem preferencial feita com ressonância magnética, e em 70% dos casos os tumores se apresentam como macroadenomas, né? Em casos em que se tenha a ausência, né, de lesões hipofisárias, a gente tem duas principais hipóteses, né? A presença de ou uma regressão tumoral por apoplexia, ou a presença de secreção ectópica de GH, ou um adenoma secretor de GH-RH. O tratamento da acromegalia visa a normalização tanto do GF1 quanto do GH, tendo como objetivos, né, um GH randômico menor do que 1 micrograma por litro e um IGF-1 dentro da referência tanto para sexo quanto idade. E o segundo objetivo seria o controle de massa tumoral. No entanto, a gente tem alguns preditores, considerando o tratamento tanto cirúrgico quanto medicamentoso, que podem nos sugerir uma possibilidade de má resposta em relação ao tratamento. Então, pacientes candidatos à cirurgia que apresentem invasão de seio cavernoso, que apresentem tumores de grandes dimensões, ou ainda, embora questionável, né, a presença de níveis elevados de IGF-1 e, em geral, pacientes mais jovens, que a idade, digamos, de mau prognóstico cirúrgico em relação à cura da acromegalia ainda
ser variável conforme o estudo. Em relação ao tratamento medicamentoso, independente do anreotide ou pegvisomanto, a gente tem que pacientes mais jovens também apresentam mais refratariedade ao tratamento, e pacientes que tenham, em relação ao uso de análogos de somatostatina, anreotide ou acreotide, pacientes que apresentem mutações nos receptores e a presença de mutações germinativas do AIP, ou em exames de imagem hiperintensidade em T2, na ressonância. E em relação ao pegvisomanto, níveis elevados de IGF-1 perioperatório, pacientes que apresentem sobrepeso ou obesidade e pacientes do sexo feminino, em que normalmente nessas duas populações se vai preferir, se vai necessitar de doses maiores aí do pegvisomanto. O tratamento cirúrgico atinge remissão entre 40% e 90% dos casos, sendo a remissão maior em pacientes que apresentem neoplasias menores do que 1 centímetro. Quanto maior a lesão, maior a dificuldade, até técnica também para realização operatória, que também está associada a menores taxas de sucesso, tendo como abordagem preferencial, pelo menor risco de complicações no pós-operatório e taxas de sucesso satisfatórias, a cirurgia por via transesfenoidal. Tratamento medicamentoso fica reservado como tratamento em geral de segunda escolha, sendo utilizado como primeira linha nos pacientes que apresentem contraindicações absolutas da realização de cirurgia, ou associado após o tratamento cirúrgico em pacientes que não tenham tido um bom controle bioquímico após a realização do procedimento. Então, voltando ao nosso caso, em dezembro de 2020 o paciente tem o seu primeiro retorno, mantendo o uso então da prednisona e a levotiroxina nas doses mantidas ali após alta hospitalar, e infelizmente o anátomo patológico apresentava apenas material constituído por sangue e fibrina, sem parênquima hipofisário. Como exames laboratoriais, o paciente nos trazia, mantendo o perfil glicêmico mantido, como pré-diabetes, um cortisol de 11,1 com ACTH de 32, mantendo-se ali com a testosterona de 138, e podemos observar que o paciente não obteve um controle bioquímico após ali a realização da cirurgia. O IGF-1 mantido ali na casa do pH randômico ali acima de 1, que seria o nosso objetivo pós-operatório. Então, como tentativa de manejo do hipogonadismo, foi iniciado o clomifeno 50 mg dia, iniciado o octreotide, e em virtude da observação de aparente preservação do eixo corticotrófico, foi suspensa a prednisona. Em março de 2021, o paciente nos retorna, nos trazendo uma prolactina de 69, o IGF-1 ainda acima do valor de referência, embora tenha tido uma redução, uma ausência de resposta ao uso do clomifeno, mantendo a testosterona em níveis abaixo ali, um T4 livre abaixo também da referência, e mantendo a sua hemoglobina glicada. Após a suspensão da prednisona, observou-se também que o paciente manteve a integridade do eixo corticotrófico com cortisol ali próximo a 14. Então, foi optado por suspender o clomifeno e iniciar o tratamento do hipogonadismo com decanoato de testosterona a cada 28 dias. A cabergolina foi iniciada 3 vezes por semana, na dose de 0,5 mg, sendo solicitada uma nova ressonância e ajustada a dose da levotiroxina para correção do hipótese central. A sua nova ressonância, em maio de 2021, mostrava um aumento do componente cístico, atualmente medindo em torno de 1,4 por 0,9 centímetros, seus maiores eixos, apresentando um efeito de massa sobre o quiasma óptico, e permanecendo semelhante ao componente óptico, mantendo a invasão ali das porções anteriores do seio cavernoso à direita. Então, essas são as imagens. A gente pode observar em que a porção sólida da lesão, com seu componente cístico aqui tangenciando aqui o quiasma óptico.
paciente, então, no dia 11 de junho, foi submetido à ressecção transcraniana, desta vez, do adenoma, sendo necessária uma reintervenção no dia seguinte pela presença de um hematoma epidural. Ao longo da internação, o paciente apresentou lesões, né, cutâneas compatíveis com o episócio, evoluindo para meningoencefalite, permanecendo em torno de 21 dias com o uso de aciclovir. Ao longo da internação, 2 dias ali após a primeira cirurgia, o paciente apresentou um aumento da densidade urinária dos níveis de sódio com um débito urinário considerável, de quase 3 litros, compatíveis com diabetes insípidos ali pós-operatório, sendo feito a administração de DDAVP, não sendo necessário nos 2 dias seguintes, e quando o paciente tornou a apresentar um aumento da diurese, sendo feita uma nova administração, e depois disso o paciente manteve o controle adequado de eletrólitos e de diurese. Antes da alta hospitalar, o paciente realizou também uma avaliação laboratorial para avaliação de eixos hipofisários, sendo mantida a prolactina ali mais elevada, 60. Antes da cirurgia, o paciente havia feito a administração de testosterona, então ela se mantinha em níveis adequados, 308, com um GH randômico, né, de 9,6, um T4 livre de 0,9, e dessa vez tivemos um prejuízo no eixo corticotrófico com cortisol de 0,5. Foi mantido, então, a levotiroxina na dose de 75 microgramas, né, dose prévia à internação, mantido com prednisona 10 miligramas ao dia, e mantido o octreotide a cada 4 semanas, na dose de 20 miligramas, e a cabergolina deixada a 0,5 miligramas a cada 2 dias. Seu retorno pós-operatório, o paciente mantinha as medicações em uso, sem alterações clínicas em relação às relatadas previamente, mantendo o quadro de confusão mental episódica, e sem sintomas visuais ou alterações em relação à diurese. E aí temos, para nossa surpresa, a imunistoquímica, o noto patológico, que veio compatível com um concitoma de células fusiformes. E aí que entramos para a nossa terceira revisão de literatura, em que temos, então, dentre o grupo de todas as neoplasias antracranianas, as neoplasias celares ocupam em torno de 15%, sendo que essas se dividem em tumores, né, que acometem a região anterior, né, da célula, da hipófise, e tumores da região posterior, que comparativamente aos tumores da hipófise anterior, são bem mais raros. Dentre as neoplasias que podem acometer a região celular posterior, nós temos os craniofaringiomas, os germinomas, os meningiomas e os tumores oriundos de próprio parênquima hipofisário posterior. E dentre essas neoplasias, as 4 principais são os pituicitomas, os tumores de células glandulares, os oncocitomas, a neoplasia identificada na imunistoquímica, e os ependimomas celares. Uma meta-análise que avaliou 266 pacientes com neoplasias hipofisárias posteriores, verificou 47 casos de oncocitomas, em que não houve preferência por sexo, e que a idade média ao diagnóstico dessas neoplasias foi em torno de 48 anos, com variação de 20 anos. Pegando todo o grupo de pacientes com neoplasia, nessa mesma meta-análise, com essas neoplasias primárias da hipófise posterior, a gente tinha que a maioria dos pacientes tinham sintomas decorrentes da presença, né, da lesão, tendo como alteração clínica mais prevalente a perturbação visual, em quase 60% dos casos, seguido de cefaleia e distúrbios endócrinos, dos quais destes a maioria eram quadros de hipopituitarismo, embora a gente tivesse alguns casos, né, para surpresa, de produção de hormonal. Então tivemos casos de hipercortisolismo, quadro de poliúria, polidipsia, que foram mais associados aos craniofaringiomas, e em 2% tivemos casos de acromegalia e 1,2% de ginecomastia. Ressaltar que nos pacientes com oncocitomas não foram identificados casos de acromegalia. Os oncocitomas, em geral, não têm um padrão
é muito bem definido, né, no anátomo patológico, mas a presença de células fusiformes ou epitelioides é um dos achados mais sugestivos, tendo, em relação a outras neoplasias hipofisárias posteriores, a tendência a corar com maior facilidade ao ema. Comparando, né, os três mais prevalentes tipos de neoplasias posteriores à hipófise, a gente tem que os oncocitomas, né, têm uma distinção difícil em relação aos adenomas hipofisários, né, que podem variar em sua consistência de formas mais amolecidas ou tumores mais firmes, se manifestando com arranjo, né, fascicular e com lóbulos pouco definidos e um citoplasma, né, finamente granular, mais eosinofílico e com variabilidade oncocítica. Os núcleos, né, tendem a ter uma atipia de leve a moderada e um pleomorfismo marcado, né, tendendo a não corar, né, ao paz e com a atividade mitótica tipicamente baixa, comparado com os pituicitomas, que tendem a ser neoplasias um pouco mais sólidas, com um arranjo mais alongados, presença de citoplasmas não granular e eosinofílico, e neoplasias e núcleos, mais ovais e alongados, com discreta irregularidade e bordas nucleares. A avaliação molecular dos oncocitomas, em geral, tende a demonstrar a expressão de receptores de somatostatina e positividade para fator de crescimento vasoendotelial, e em alguns casos se percebeu a associação com mutações ativadoras da Agarrase e nesses casos se percebeu uma associação com maior agressividade desses tumores. Na imagem, é difícil a distinção das demais neoplasias hipofisárias, considerando o grupo tanto anterior quanto posterior, sendo neoplasias tipicamente sólidas e bem circunscritas, mas um dos achados, né, que nem sempre estão presentes, mas que poderia sugerir ao diagnóstico de um oncocitoma seria a presença de múltiplos focos hipointensos e milimétricos nas imagens ponderadas em T1, decorrentes da presença de depósitos de hemosiderina. O tratamento, né, em geral cirúrgico, são tumores que têm uma ressecção completa dificultada, por ser tumores mais aderidos ao restante do parênquima e das estruturas adjacentes, mas assim como ocorre nas demais neoplasias hipofisárias, a abordagem transicionoidal é geralmente a preferencial, ocorrendo em 63% dos casos, mas em próximo da metade dos casos a gente tem a persistência de resíduos tumorais. Sugere-se, né, a abordagem transcraniana quando se observa a presença de um componente supracelular ou paracelular significativo. Como principais complicações do tratamento cirúrgico, a gente tem um sangramento como a mais prevalente em 75% dos casos, seguido de graus variados de hipopituitarismo e diabetes insípidos, e outras que não foram quantificadas, como piora de déficit visual, hidrocefalia, meningite e paralisia de nervos cranianos. Como terapias alternativas, né, ou adicionais ao tratamento cirúrgico, a radioterapia é uma opção, mas ainda não se tem dúvidas em relação ao benefício e à preferência em relação à cirurgia estereotáxica, a radioterapia estereotáxica ou radiocirurgia, mas o que foi avaliado por essa meta-análise é que se dá atualmente preferência pela radioterapia estereotáxica, justamente por ter conseguido atingir uma maior estabilização das lesões. A quimioterapia atualmente ainda não tem benefício estabelecido, mas temos um potencial uso de anti-VEGF, visto que os oncocitomas em alguns casos expressam, né, como eu tinha mencionado anteriormente. E voltamos então ao caso para as últimas atualizações. O paciente passou por diversos ajustes ali no seu acompanhamento. Atualmente está em uso de levotiroxina na dose de 125 microgramas, mantendo o octreotide, atualmente com prednisona 7,5 mg por dia,
e cabergolina 0,5 mg 2 vezes por semana. A família acabou optando, né, pela suspensão da reposição de testosterona, porque o paciente estava apresentando quadro de hipersexualização. A sua última ressonância foi feita em junho desse ano, não se observando alterações em relação à ressonância que ele havia realizado em outubro de 2021, em que se observava um realce discretamente heterogêneo, né, e limites parcialmente indefinidos da lesão do componente sólido da lesão, que atualmente mede em torno de 1 cm por 0,7 cm, tendo a haste hipofisária preservada e com leve desvio para a esquerda. Então aqui temos a imagem atual da lesão, ainda com hipointensa em relação ao restante do parênquima hipofisário, né, aqui tangenciando o seio carotídeo. Mas ao se comparar a ressonância pré-operatória de maio de 2021 com a sua última ressonância agora desse ano, nós temos uma nítida diferença em relação ao aspecto da lesão. Os seus últimos exames, né, mostram um IGF-1 agora sim, finalmente dentro da referência, com uma testosterona de 85, infelizmente sem a reposição de testosterona, com T4 livre adequado e sem evidência de recuperação de eixo corticotrófico. E hoje recebemos, assim, foi solicitada uma nova avaliação da lâmina, e recebemos o resultado em que temos a positividade de alguns marcadores, a sinaptofisina positiva na lesão, embora e a nossa estranheza, a negatividade para GH e uma positividade para o EMA, mantida então a possibilidade de se tratar de um oncocitoma de células fusiformes com expressão aberrante de sinaptofisina. E então a sugestão é considerarmos a realização de um estudo molecular para confirmação do diagnóstico. Essa lâmina foi novamente enviada para uma análise posterior com um grupo externo também, para ser feita a discussão, visto nesse achado totalmente atípico. Esse é o nosso caso de hoje. Muito bom, Gabriel, parabéns. E abrimos aí a discussão. Pessoal, só para fazer um fechamento, é um caso extenso, então algumas coisas podem não ter passado, né? Então se tiver alguma dúvida, vocês perguntem que a gente vai tentar responder. Mas realmente, conversando só, a nossa patologista não pôde vir, mas assim, a observação e a impressão dela é que estruturalmente, né, o anato patológico não é de adenoma hipofisário, né? Não foi visto nada que parecesse um adenoma, células fusiformes e típico do oncocitoma, e o que chamou a atenção realmente é que nessa última análise, tanto a sinaptofisina como para EMA foi corado, e a gente esperaria num oncocitoma, por exemplo, específico, positividade para EMA, e não se esperaria uma sinaptofisina. Por isso que ela acabou concluindo que um oncocitoma com uma expressão atípica de sinaptofisina, o que não explica também, né, o quadro de acromegalia, salientando assim que não há dúvida do ponto de vista clínico e laboratorial, porque todos os exames ali que vocês viram realmente que é um paciente com acromegalia, e que agora, né, ele está com a doença controlada. Então, a gente abre aí para as considerações aí do pessoal, de algumas perguntas que possam não ter ficado claras. Eu tenho uma pergunta para fazer. Durante esses episódios de hipersexualização do paciente, ele estava em uso de cabergolina, né? Qual era a dose que ele estava usando? Repetir a pergunta, que estava no mudo aqui. Ah, tá.
Não, durante esses episódios de hipersexualização do paciente, ele estava fazendo uso da cabergolina, certo? Não? Sim, ele estava fazendo uso da cabergolina, mas foi pontual. Começou quando recebeu a testosterona e melhorou quando parou. Então não se atribuiu a cabergolina e sim a testosterona. Pois é. É que esses relatos anedóticos, acho que até o professor Mauro que sempre comentava, né? A gente acaba vendo mais com a reposição da cabergolina. Até abri a bula dela, é uma coisa que é bem pouco frequente, assim, mas eu fiquei com essa impressão, assim, de que se não valeria a pena tentar mexer na dose da cabergolina e tentar insistir na testosterona do paciente ali, né? É que geralmente esses relatos de comportamento compulsivo, eles não são muito relacionados à dose e o paciente não melhoraria sozinho, né? Sim. Nesse caso, quando tirou a testosterona, o paciente melhorou. Se não me engano, foi tentado uma segunda vez, uma dose menor, e a esposa pediu para tirar de novo, e ele melhora claramente, assim, ele sempre vem acompanhado do filho, e quando fica sem, ele melhora. Sim. E uma outra questão também no contexto, né? E, com isso ele tem uma pequena hiperplasia de próstata, né? Então, olhando todo o custo-benefício, a gente resolveu deixar esses meses sem. Mas uma outra questão também, dependendo da evolução, vocês viram que baixou bem o GF1, eventualmente ele até pode ficar sem a cabergolina e reavaliar, né? Eu acho que essa questão ainda está em aberto, mas ficou bem claro, assim, após a primeira dose, né? O quadro clínico, né? Então, por isso que a gente ficou mais com essa principal hipótese mesmo da própria aumento da testosterona. Professor Mauro. Ô, Matheus, tudo bem? Obrigado. Tudo bem. Citei a sua referência. Eu só queria comentar o seguinte, que a cabergolina está associada com esses distúrbios compulsivos, né? Não necessariamente de sexualidade, né? Mas compulsão também por compras e outras compulsões, né? Tem um relato de um caso meio anedótico americano lá, que a pessoa gastou mais de 600 mil dólares no cartão de crédito, logo que foi introduzida a cabergolina. E com uma compulsão por compras, etc. Né? Então, e aí isso, depois que foi alertado, tem surgido assim, muitas descrições. Tá? Eu acho que tem que servir de alerta para nós, endocrinologistas, né? Que temos a cabergolina como uma droga fundamental, assim, para uma série de situações aí, que é realmente uma droga muito eficiente, né, e de bons efeitos a longo prazo, mas ela tem esse tipo de efeito colateral, que é raro, mas ele existe. Então, aqui talvez tenha sido relacionado à testosterona, mas a cabergolina tem esse. E nesse momento é o que tem se prestado atenção pelo mundo afora, assim, com relação ao efeito da cabergolina nessa questão de compulsão comportamental, né? Uma coisa interessante é que nos relatos daquela meta-análise de 266 casos, eles tinham alguns Cushing e eles tinham 2% de acromegálicos, que aí a histologia não era oncocitoma, era o pituicitoma e o de células granulares. No da acromegalia eu não me lembro exatamente bem, mas nos Cushing, alguns curaram e outros não curaram, assim, e uma das coisas que eles aventam como hipótese é que, no caso do Cushing, poderia ter uma lesão tão pequena concomitante, então teria um adenoma não visto na ressonância, mais o oncocitoma. E aí, na hora da cirurgia, se tirou tudo de uma vez, e como às vezes aspira, não consegue material para avaliar o adenoma, e sobra só o oncocitoma. E a segunda explicação de porque assim, biologicamente, o oncocitoma não deveria conseguir produzir hormônios do crescimento ou cortisol. E então a segunda hipótese que eles aventam é que poderia haver
a secreção de alguma substância e essa substância estimularia a produção na hipófise ou do ACTH ou do GH, enfim, agindo como se fosse o estímulo externo. Exatamente. Então, porque é muito estranho biologicamente um oncocitoma com células fusiformes ser capaz de produzir um hormônio, sendo que na histologia ele não apresenta nada para isso, né? E nesse caso aqui, a gente não tem, né, como saber, mas ele responde os análogos de somatostatina. Pode ser que ele também tenha um adenoma pequeno na região que não foi retirado e que responda, mas também o Gabriel citou ali que alguns expressam receptor de somatostatina, né? Então, pode ser que a coisa seja tão estranha que funciona por causa disso. Professor Mauro? Então, eu só queria fazer um comentário adicional, que é assim, ó, quando a gente classifica a acromegalia lá, né, a etiologia e tal, tem aqueles tumores produtores de GHRH, né, que podem ser tópicos ou ectópicos, né? Então, tumores produtores de GHRH no pâncreas, por exemplo, onde foi documentada inicialmente a própria existência do GHRH numa paciente com acromegalia e síndrome de Turner, que tinha um tumor pancreático lá, foi extraído um peptídeo, que depois se verificou que era um peptídeo hipotalâmico produtor de GHRH. E aí existem casos de gangliocitomas e outros tumores que em geral são meio císticos dessa região aí, que são tumores produtores de GHRH, né, que vão dar uma hiperplasia hipofisária, que não é bem o caso aqui em questão, né, mas vale como um comentário adicional que o Tobias está comentando. E sempre salientar que a acromegalia tem 7, pelo menos, etiologias pela classificação atual da OMS, né? Então, nesse caso, a dificuldade é encaixá-lo num desses 7 especificamente histologicamente demonstrados tumores que provocam a acromegalia, né? Ele não fecha com nenhum desses 7. Eu acho que essa é uma questão que fica em aberto e por isso a questão do oncocitoma. Interessante. Completando, a gente Letícia? também já pensou que pudesse ter alguma, de repente, produção ectópica de HRH mais recentemente, mas revisando também esses casos, eles acabam sendo descobertos depois de uma cirurgia que não funciona. Imagem, né, também não ajudaria muito, mas na maioria dos casos não são adenomas. Tu não teria uma imagem na hipófise grande, tu teria uma hiperplasia. Então, a princípio, a gente quer estudar mais ver se ele consegue estudar mais o material aí do patológico. E também não se aventou ainda, mas será que seria de fazer algum octreoscan? Será que poderia nos ajudar, eventualmente? O que o senhor acha, professor Mauro? Olha, Guilherme, eu acho que não ajudaria muito, sabe? Porque o octreoscan na hipófise, às vezes a captação necessária para ter uma imagem discriminante, assim, primeiro ela precisa ser muito intensa, né? Segundo que, dependendo do ligante que vai ser usado, também do isótopo que tu vai usar, né? Isso também vai ter variações e tal, né? Então eu não sei se teria muito valor. Agora, claro, se for positivo e captante, eventualmente sim, né? Esse paciente também chama atenção primeiro a fácil resolução do excesso de GH, né, que foi obtido, né? Quer dizer, ele não é um paciente resistente ao tratamento e tal, né? Ele teve uma boa resposta né, do ponto de vista terapêutico, assim, tanto a cirurgia quanto aos tratamentos que foram feitos, né? Que é um dado interessante, né? E uma outra coisa que chama atenção é isso, depois da segunda cirurgia melhorou muito, né? Sugerindo que está por ali digamos ali a fonte, né? Nós não ainda excluímos, daqui a pouco ele ter duas
doenças, né? Então, por isso que a gente até está fazendo intensamente, buscando mais na patologia, novas revisões, ver se pode nos ajudar. De qualquer maneira, é muito estranho no mesmo material ser positivo para o EMA e para a sinaptofisina. Por isso que também acabou atrapalhando a patologista na hora até de concluir. Mas a gente realmente trouxe esse caso porque realmente é uma coisa muito diferente, aí, muito inusitada aí, que a gente viu. Eu recentemente voltei doendo, conversei com o pessoal também, também a mesma ideia de realmente não saber exatamente do que se trata. A gente tem um oncocitoma aqui que tratamos, mas era um tumor não funcionante, né? Ele foi diagnosticado com as características do chamado adenoma não funcionante, né? Com hiperpituitarismo, alterações neuroanatômicas e tal, e tinha a peculiaridade de ser achado, né? O Matheus vai lembrar do oncocitoma da tireoide também, né? Hoje a gente tem oncocitomas em vários tecidos, né? Que são esses tumores de difícil classificação, às vezes são chamados de oncocitomas, né? Os tireoidologistas agora também estão encontrando isso aí e tal, e tem casos aí que também criam problemas lá no T-RADS e nos outros RADS aí. Letícia, quer comentar alguma coisa? Oi, pessoal, boa noite. Parabenizar a equipe do Moinhos pelo caso raro, bem apresentado e bem conduzido aí, e pela essa discussão de ponta, né, da equipe do Moinhos com o professor Mauro aí. Mas a minha pergunta é bem mais simples, assim. Eu queria, aqui em Pelotas a gente não tem cirurgião, né, a gente não tem nenhum profissional especializado em neurocirurgia, de hipófise, e então nos falta a prática disso tudo. E a minha pergunta é a seguinte, pode ser para o professor Mauro ou para o grupo do Moinhos. Eu vi que vocês avaliaram o eixo corticotrófico no pós-operatório e deram o diagnóstico, então, de hipocortisolismo pós-operatório, que ok, eu concordo que é super possível, fez 2 cirurgias, mas todas as dosagens ali que concluíram depois foram feitas em vigência de prednisona 20 ou 10 miligramas. E como isso funciona, né? O paciente estava lá há meses usando prednisona 10 ou 20 miligramas, e aí a gente conclui mesmo assim que o eixo está suprimido por uma deficiência central. Queria que vocês explicassem, vocês que têm bastante prática e estudam bastante essa situação. Deixa eu primeiro só retomar, até porque foi como um caso muito longo, por isso que às vezes passa um pouquinho, tá? Então, o que aconteceu? Antes da primeira cirurgia, ele tinha sem clínica nenhuma, ele tinha um cortisol basal de 8, um ACTH em torno de 30 a 40, e se resolveu dar a dose de estresse para a cirurgia. Tá? Aí, depois da segunda cirurgia, né, se foi retirando gradualmente a prednisona e ele recuperou o eixo, em que o cortisol foi para 13. Tá? Na segunda cirurgia, foi feito o diagnóstico, né, no pós-operatório, né, porque ele tinha, a princípio, uma reserva adrenal adequada, uma função corticotrófica adequada, mas no pós-operatório, né, monitorando, não chegou a ter sintomas, mas quando o cortisol começou a baixar, se iniciou então a prednisona, depois de toda a complicação que ele teve na segunda cirurgia, que ele teve, né, hematoma subdural, uma série de coisas, usou dose de estresse, aí no pós-operatório que se foi reavaliar, né, e mantendo, então, uma função adrenal comprometida. Né? Então, só para colocar como é que foi a história desse paciente, né, em questão. Né? Então, a gente ficou, né, com a prednisona e mantendo, né, o cortisol baixo. Né? Os ensaios atuais, coisa que a gente não via no passado, tu consegue diferenciar bem, né, o mesmo em uso de prednisona, se tu tem um cortisol, né, baixo ali com 5, 7,5 miligramas de prednisona, realmente esse paciente, né, está em insuficiência adrenal.
Última pergunta do João Ananias, para encerrar nossa reunião de hoje. Boa noite. Eu sou um pouco ectópico em relação ao grupo, eu sou neurocirurgião. Eu moro aqui em Juazeiro do Norte do Ceará, tenho uma relação de parentesco com o Gabriel, por acaso sou o pai do Gabriel. Parabéns pela apresentação e pelo grupo, pelo apoio que dá para o Gabriel aí, em toda a jornada que ele tem enfrentado aí no Rio Grande do Sul. A minha formação foi aí em Porto Alegre, no Cristo Redentor e na Santa Casa. Eu trabalhei com o Paulo Pitts, lá na residência em Porto Alegre. Então, eu agradeço a vocês pelo apoio, pelo incentivo pelo Gabriel e toda a jornada que ele tem enfrentado por aí. E só para o aspecto que eu gostaria de abordar, eu opero hipófise muito pouco, são poucos os casos que eu tenho, são casos bem esporádicos, na verdade, mas o que eu observei, pelo que eu entendi, a primeira cirurgia, ela não foi diagnóstica, ela não foi conclusiva, pelo menos parece que foi isso que aconteceu, né? A pouca experiência que eu tenho em relação à abordagem de hipófise eu fiz algumas transesfenoidais, tenho feito algumas transesfenoidais, mas a grande maioria é realmente transcraniana, até por dificuldade econômica local do SUS, a gente não consegue ter o acesso transesfenoidal com facilidade. Como é que vocês veem esse aspecto, essa tendência, né, e qual é a experiência de vocês em relação à falha diagnóstica na cirurgia transesfenoidal e como nesse caso que teve que evoluir para uma transcraniana e essa parece que foi a diagnóstica pelo que eu entendi. Obrigado, uma boa noite. Excelente a reunião. Ótimo. Também estão, assim, claro, por ter sido uma coisa muito longa, né, a própria apresentação e o caso, mas também retomando o que aconteceu. Tá? Esse paciente tinha uma lesão, né, celar e supracelar, abordagem, né, transfenoidal endoscópica. Realmente também isso não é comum, tu não ter material diagnóstico, né, mas infelizmente nesse caso não teve material diagnóstico. Depois da cirurgia, na primeira que até não foi colocada, reduziu ali a lesão intracelular, mas o grande problema é o seguinte, é que da primeira para a segunda imagem pós-operatório cresceu a imagem supracelular, essa é que é a questão. E aí o neurocirurgião optou por fazer essa outra abordagem, visto que a primeira não tinha sucesso. Se tivesse crescido apenas, vamos imaginar, a lesão intracelular, provavelmente ia abordar novamente transfenoidal. E o pós-operatório, agora a última imagem, até que ponto também tem o efeito de tratamento clínico, mas a última imagem foi bem interessante, que tem só um resíduo perto do seio cavernoso, longe do quiasma, então essa parte toda supracelular foi retirada, né? Então, só voltando à pergunta, realmente é muito raro a gente não ter o diagnóstico histológico hoje em dia, que eu te diria que eu não me lembro aqui nesses últimos 10 anos aqui de ter acontecido isso, mas está descrito, pode acontecer. Eu até pedi novamente, ela não fez ainda para patologista, reavaliar todo o material se a gente não consegue alguma pista mais, ainda mais com essa característica aí do anatopatológico imunistoquímica, né? Mas, assim, a princípio, a abordagem transfenoidal consegue dar o diagnóstico na imensa maioria dos casos. Essa é a nossa experiência e impressão. Pessoal, então, em nome da SBRS, agradeço o grupo do Hospital Moinhos de Vento, Gabriel, Tobinho, e no mês de julho a gente se encontra de novo na terça-feira do mês com a turma lá de Pelotas, né, Letícia? Isso, mês que vem somos nós. Que temos que ver se vai dar para ser presencial ou seguimos online, né, pela reforma da sala. Mas aí avisamos mais perto. Isso aí. Então tá. Entramos em contato. Abraço a todos, boa noite. Boa noite. Boa noite.